Estresse. A gente ouve essa palavra o tempo todo, mas o que ela significa de verdade? Pois é, nessa análise, a gente vai fundo para entender os mecanismos do nosso corpo, os vários tipos de estresse que existem e, claro, de onde eles vêm. Para começar a desvendar esse sentimento que todo mundo conhece, a gente parte de uma pergunta bem básica. O que, exatamente, está acontecendo dentro da gente quando bate aquela sensação de estresse? Bom, para entender o estresse, o primeiro passo é olhar para a nossa biologia. Pensa nele como um sistema de alarme do corpo, sabe? Uma série de mudanças que preparam a gente para agir rápido. E quem comanda essa resposta toda é o nosso sistema nervoso autônomo, que tem duas partes que funcionam em oposição. De um lado, tem o sistema nervoso simpático. Ele é tipo o acelerador do nosso corpo. É ele que pisa fundo, aumentando o batimento cardíaco, a respiração, tudo para a gente lutar ou fugir. Do outro lado, quando o perigo já passou, entra em ação o sistema nervoso parasimpático. Ele funciona como os freios, acalmando tudo e deixando o corpo descansar e se recuperar. E essa resposta ao estresse não acontece de qualquer jeito, ela segue um padrão, geralmente em 3 estágios que um pesquisador chamado Hans Selye chamou de síndrome de adaptação geral. Primeiro vem o alarme, que é aquela reação inicial de luta ou fuga. Se a causa do estresse continua, o corpo entra na fase de resistência, tentando se adaptar. Mas, se a pressão não alivia, o corpo chega no terceiro estágio, a exaustão. E esse é um ponto bem perigoso, porque é quando os nossos recursos simplesmente se esgotam. Agora, um ponto super importante: nem todo estresse é criado igual. Existem vários tipos, então vamos criar aqui um vocabulário para a gente conseguir nomear as diferentes formas que ele pode ter. Para começar, vamos falar dos contratempos diários. Sabe? Coisas pequenas. Aquele barulho irritante do vizinho bem na hora que a gente precisa se concentrar, ou a internet que cai 5 minutos antes de uma reunião importante. Sozinhos, eles não parecem grande coisa, mas quando se acumulam, vão minando nossa energia e bom humor. Depois vem o estresse agudo. Esse é aquele pico de estresse bem intenso, mas que dura pouco. É o que a gente sente numa discussão mais quente ou quando leva uma fechada no trânsito, o coração acelera, a adrenalina vai lá no teto, mas depois de um tempo, tudo volta ao normal. Mas e quando esses picos de estresse agudo começam a acontecer o tempo todo? Aí a gente está falando de estresse agudo episódico. É quando a vida vira uma sucessão de crises, uma atrás da outra. Isso é muito comum, por exemplo, em ambiente de trabalho super sobrecarregados. E aí chegamos no estresse crônico. Esse é aquele que parece que nunca vai embora. Ele se arrasta por semanas, meses, às vezes anos. É a pressão constante de uma situação difícil e sem um fim à vista, como cuidar de alguém doente na família ou passar por uma crise financeira que não termina. E por fim, quando qualquer um desses tipos de estresse se torna tão intenso ou dura tanto tempo que o nosso corpo não aguenta mais, ele passa de um limite perigoso, e aí ele vira estresse tóxico. É nesse ponto que o estresse deixa de ser uma resposta de proteção e começa a causar danos de verdade, tanto para a saúde física quanto para a mental. Ok, agora que a gente já sabe os tipos de estresse, vamos ver as causas. E vamos começar com aquelas situações que são estressantes para praticamente todo mundo. Existe uma escala bem famosa, criada lá nos anos 60, que ajuda a gente a medir o impacto de vários eventos na vida. E ela traz umas coisas bem interessantes. No topo, claro, estão os eventos mais intensos, que mudam completamente a vida. Depois vem os moderados, tipo uma mudança de casa, e por último os mais modestos. E é aqui que vem a surpresa. Coisas como tirar férias ou até mesmo uma multa de trânsito também entram na lista. Pois é, isso mesmo. Até coisas boas como ser promovido ou planejar as férias dos sonhos podem ser fontes de estresse. E por que isso? Porque qualquer evento que obriga a gente a se adaptar, a usar nossos recursos, seja tempo, dinheiro ou energia, é, por definição, um estressor. Mas a história não para por aí. Além desses gatilhos que afetam quase todo mundo, o estresse também pode ser muito particular, dependendo das circunstâncias de cada pessoa ou grupo. Quer ver? O estresse muda de cara, dependendo da fase da vida e da realidade de cada um. Para estudantes, provas e dívidas estudantis são gigantes. Para adultos, na meia-idade, muitas vezes aparece o estresse de cuidar dos filhos e dos pais idosos ao mesmo tempo. Para grupos que enfrentam discriminação, isso se torna um estressor crônico, de todo dia. E a pobreza, bom, ela funciona como um amplificador para quase todas as outras fontes de estresse. E tudo isso nos leva para uma das ideias mais poderosas sobre o estresse.
O evento em si é só uma parte da história. O que realmente faz a diferença é a forma como a gente enxerga esse evento. Existe uma teoria chamada modelo transacional do estresse, e ela diz uma coisa fundamental. Não é o que acontece que define o estresse, mas sim a nossa interpretação do que acontece. É a nossa avaliação mental da situação que dá o tom da experiência. E é aqui que a gente vê a diferença entre o eustresse, que é o estresse bom, aquele que vem de um desafio que nos motiva, e o distresse, que é o estresse ruim, de quando a gente se sente ameaçado e sem recursos. Pensa num pequeno acidente de carro. Para alguém com seguro e dinheiro guardado, pode ser um eustresse, um desafio chato, mas administrável. Para quem depende do carro para trabalhar e vive com dinheiro contado, a mesma situação vira um distresse, uma ameaça enorme. Então, no fim das contas, a grande lição é que a nossa perspectiva é extremamente poderosa. O jeito que a gente olha para uma situação pode transformar uma ameaça que paralisa num desafio que impulsiona. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Se o estresse é, em grande parte, uma questão de avaliação, o que na nossa vida a gente poderia reavaliar